Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Antes da leitura do texto, quero parabenizar os irmãos pela mobilização no levantamento dos mantimentos, agradecer o apoio também da Escola Bíblica Dominical, e acredito que vamos preparar as cestas básicas da melhor maneira, para abençoar famílias que precisam. Como já foi dito pela irmã Mirailde, se você quiser participar também desta campanha mensal, você pode trazer o alimento e entregar durante o culto, ou entregar também na secretaria da igreja. Mas se você deseja também cooperar, enviando uma oferta de R$30, que é sugestivo, para preparativos de cestas básicas, você pode também assim proceder, enviando para a conta da igreja e repassando o comprovante para que seja registrado. Vamos seguir também com esse trabalho de assistência social, abençoando famílias que precisam e, claro, compartilhando com todas elas do grande amor de Deus. O cristianismo é prático, é dia a dia. Nós devemos fazer o bem ao próximo, devemos testemunhar dele, daquilo que Cristo tem feito em nossas vidas também. Quero aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo, irmão Juraí, que está conosco no culto online, nos visitando. Deus abençoe sua vida e a sua família também, meu querido irmão. Mas vamos ao capítulo 3 de Filipenses. Iniciamos hoje pela manhã o terceiro capítulo, dando ênfase na importância de que para as nossas vidas o viver é Cristo, e isto é o que importa, e isto é suficiente para o cristão. Apresentamos também nesta manhã, na mensagem, o combate ao legalismo religioso humano, tanto daquela época, como também dos dias de hoje, dando destaque de que Cristo é suficiente para nós, e que devemos viver a sua palavra, o seu amor, e conduzir outros da mesma maneira. Vamos seguir no capítulo 3, dos versos 12 a 16, e já estamos cantando a este respeito nesta noite, sobre o olhar para o alvo que é Jesus. A reta de chegada, olhando para o alvo, devemos então seguir com foco em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Também entender a importância do ritmo na caminhada. O ritmo, devemos ter um ritmo dosado, um ritmo equilibrado e, claro, um ritmo que nos conduza até o final da jornada. Então vale a pena olharmos para o texto e extrairmos os ensinamentos dele para as nossas vidas nesta noite. A partir do verso 12 até o 16, a soberana vocação, diz o título da minha Bíblia. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já
alcançamos. Amém, irmãos? Que o Senhor fale através da sua palavra aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor ministre as nossas vidas através do seu Santo Espírito. Já guarde bem o versículo base do que nós lemos desta reflexão, é lá o verso 14, onde Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como de manhã marcamos ali o verso 7, que o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro, não é isso? Para mim era lucro o que eu considerava antes perda por causa de Cristo. Foi o verso 7 que demos destaque. Mas agora o verso 14 você pode destacar na sua Bíblia: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos falar um pouco mais desse prêmio durante a reflexão e também durante a ceia do Senhor, que vamos celebrar logo em seguida, porque o que Jesus conquistou para nós naquela cruz é vitória, é vida eterna, é vida abundante, é salvação, e isso devemos proclamar. E isso devemos desfrutar como filhos amados do nosso Deus. Então, diante da continuidade do estudo da carta aos Filipenses, desde o início de janeiro, estamos estudando esta carta. Acredito que até o final de fevereiro, início de março, estaremos concluindo o estudo desta carta. E na continuidade do estudo, nós queremos nesta noite de celebração da ceia do Senhor, queremos dar destaque à linha de chegada. Queremos enfatizar que o nosso alvo é Jesus Cristo, como nós inclusive cantamos nesta noite. Nós cantamos nesta noite que o nosso alvo é Cristo. E na linha de chegada, Ele estará lá nos aguardando. E estaremos juntamente com Ele para desfrutarmos das bênçãos de Deus por toda a eternidade. Não tem como meditar neste texto que nós lemos e não pensar em corridas específicas. E a gente vai mencionar alguns tipos de corridas durante a reflexão, mas aqui já faço destaque até mesmo a São Silvestre. Aquele momento de chegada, ele é um momento muito especial para o corredor, que se doou durante toda aquela maratona, não apenas naquele momento, mas ele se doou durante todo um ano de preparação, para chegar naquele momento e andar conforme as regras, correr conforme as regras, e assim chegar até o ponto final, apesar de desgastado, cansado, nas últimas, podemos assim dizer, mas chegar com o renovo ali presente, a alegria, o prazer de cruzar aquela linha de chegada e desfrutar do prêmio da vitória. E assim nós falamos sobre a vida cristã. A vida cristã também é uma jornada que estamos trilhando nesta terra, em direção à nossa morada eterna nos céus. E é uma jornada onde nós passaremos por lutas, por dificuldades. Nessa jornada enfrentaremos obstáculos. Mas como é bom saber que aquele que prometeu nos dar o prêmio lá no final, ele também prometeu que estaria conosco todos os dias, e que iria conosco ao nosso lado. Muitas das vezes, ou melhor, analisando aquela famosa história, Pegadas na Areia, não é isso? Tem um momento que diz a história, todo mundo conhece essa história, não é isso? Tem um momento que diz, só estou vendo 2 pegadas, mas foi nesse momento que eu te carreguei no braço. A resposta explicativa é essa.
Mas analisando melhor a trajetória do crente, será que não estamos seguindo em todo o tempo nos braços de Jesus? Será que tem momento que a gente está com o pé firme no chão, é isso? Ou melhor, independente da luta ou da circunstância, estamos sempre nos braços do nosso Pai Celestial? Talvez seja melhor pensar dessa forma, porque Ele prometeu na sua palavra que nunca, jamais nos abandonaria, estaria sempre conosco, pronto a nos socorrer, pronto a nos ajudar. Ao ler e analisar durante esses 2 primeiros meses do ano, a trajetória ali do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, e estamos estudando sobre o Êxodo na EBD, realmente é Deus quem conduz o seu povo, e o povo é teimoso, né? Eu também sou, você também é, não se esqueça disso, tá certo? Nós somos teimosos, mas Deus nos ama. A misericórdia dele é sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão e pelo teu amor sobre nós. E Deus conduz o seu povo. Quando o faraó vem, a coluna de fogo se levanta para proteger o povo. Quando é preciso avançar, Deus manda abrir o mar. Quando o povo segue pelo deserto, ele só segue quando a nuvem que representava a presença de Deus se levanta. E ele segue, e quando ela para, eles param também. Em todo tempo, Deus conduz o seu povo. Quando eles precisam de água, é Deus quem dá água para saciar a sede deles. Quando eles precisam de alimento, Deus é o provedor de suas vidas, dando o maná, dando as codornizes, e cuidando deles em todo o tempo. Quando você chega lá no final de Deuteronômio, entrando para Josué, e você verifica que até mesmo as sandálias não se desgastaram, porque é e sempre será Deus conduzindo o seu povo a cada dia. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer, e esse texto já foi lido nessa noite, capítulo 12, versos 1 e 2, que nós devemos manter, apesar das lutas da trajetória desta vida, e do pecado que tenazmente nos assedia, para nos levar para a direita, para nos levar para a esquerda, devemos nos desvencilhar dele em todo o tempo, e seguir firmes, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que nos deu prêmio tão valioso, que é a soberana vocação, a soberana salvação para as nossas vidas. É por isso que devemos ser, como que diz o nosso ministério da terceira idade, atalaias de Cristo. Porque atalaia é alguém que vigia, que olha lá do alto, que não baixa a guarda, que mantém-se alerta, atento. E assim Deus é para conosco. O salmista vai dizer que o guarda de Israel não dorme, não baixa a guarda, está sempre vigilante, cuidando do povo a qual ele ama. E como atalaias de Cristo, devemos também, com os olhos fixos em Jesus, seguir adiante, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Amém? Estou vendo um grupo de adolescentes ali atrás, bonito. Amém? João Lucas e companhia aí do lado. Amém? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Deus seja louvado. Vale a pena destacar que diante dessa compreensão, também a maneira como chegaremos lá no final da jornada, ela tem a sua importância e ela tem a sua relevância. E eu quero dar uma ênfase maior neste ponto. Porque, irmãos, é mais importante, e eu vou repetir isso, a maneira como chegaremos lá no final, do que a maneira como nós iniciamos.
a caminhada com Cristo. Filipenses 1,6 fala do início da trajetória, não é isso? Aquele que começou a boa obra em nós, em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se o final é mais importante que o começo, vamos aqui analisar. O início, a obra ainda não está completada, mas o final, a obra estará completa. Que Deus tenha liberdade para agir na minha vida e na sua vida, para desenvolver a sua obra e completá-la até o dia de Cristo. Amém, irmãos? E assim, podemos ainda enfatizar que muitos teólogos da teologia pastoral, eles dão destaque ao final. Eles enfatizam que o final da carreira terrenal é mais importante do que o início. Paulo dava muita importância a isso. 2 Timóteo 4, 7 e 8 mostra a alegria dele de poder dizer: cheguei no final, completei minha carreira, o prêmio está reservado para aqueles que amam a Deus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o que mais? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, a não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém, irmãos? Nós amamos a vinda do Senhor. Se o Senhor vier hoje, estamos preparados para nos encontrar com Ele. É interessante ali no final do Antigo Testamento, quando os profetas falavam sobre o grande dia do Senhor, o dia que o Senhor virá para consumar todas as coisas, e o profeta dá destaque de que o dia do Senhor, para os que não conhecem ao Senhor, os que não pertencem ao Senhor, os que estão em desobediência ao Senhor, será um dia de grande lamento, será um dia muito difícil. Mas o profeta também enfatiza que o grande dia do Senhor, para mim e para você que ama Jesus de todo o coração, será um dia de vitória, de refrigério, de paz, de alegria. Não será um dia de terror para nós. E Paulo estava convicto que estava chegando ali a linha de chegada. Então, muitos teólogos da teologia pastoral dão destaque ao legado espiritual deixado no final da jornada. A importância de deixar um legado espiritual construído. E aqui eu pergunto para você que está me ouvindo, para você que está em casa, que legado espiritual nós temos construído para as próximas gerações? Interessante que a vida de Abel, mesmo que não tão longa, foi encurtada pelo acontecido, mas a vida de Abel, o autor de Hebreus diz que mesmo morto, ainda fala, ainda testemunha. E sabemos que outras vidas podemos fazer destaque. Eu sei que tem sido um tempo difícil para muitos de nós, ou para todos nós que temos vivido, e vidas deixaram saudades, mas também deixaram ensinamentos, deixaram legado, e estão com Jesus na eternidade. Por que não falar do nosso próprio Pepe ali, de Jé Cavalcante, em termos de legado, de alguém que amava crianças, que se doou por crianças em vida, e hoje o Pepe tem uma homenagem à sua vida, o legado que ela deixa. E hoje eu fiquei feliz vendo a irmã Leni lá no grupo, trabalhando a renovação. Pais, mães, confirmem, sua criança vai continuar no Pepe esse ano? E eu fiquei feliz ao ver os pais confirmando: opa, aqui de casa tem 2, os 2 vão continuar. São crianças de 4 a 6 anos que nós temos abençoado. E vamos entender, uma criança de 4 anos, que em 2021 estudou no PEP, esse ano estará com 5 anos, e o ano que vem ainda no PEP com 6 anos.
e a semente do Evangelho está sendo plantada em seu coração. Legados estão sendo construídos. Pais, mães, deixemos que possamos construir legados sobre a vida dos nossos filhos. Avós, vovô, vovó, bisavós, estou vendo que tem bisavó presente no culto. O seu legado é importante ser transmitido para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Estava ontem com a minha turma lá do polo de Governador Nunes Freire, região do Alto do Turi, e trabalhando com eles boa parte do dia o livro do Dr. Russell Shedd, do pastor Russell Shedd, o líder que Deus usa, falando sobre caráter, falando sobre o coração íntegro. E quem ouviu Shedd pregar em vida, sabe o que eu estou falando. O Shedd realmente deixou um grande legado para todos que impactou e continua a impactar, mesmo depois da morte, porque vive e está com Jesus na eternidade. Os seus escritos ainda abençoam muitas vidas no tempo presente. Que testemunho bonito. Eu tive a honra de ser convidado, Deus permitir, no mês de setembro, eu vou estar ministrando ali na igreja onde eu cresci, e para mim é sempre um prazer ir até lá e poder ministrar a palavra. Que grande responsabilidade, na Igreja Batista da Capunga. Eu estar completando 100 anos, irmã Mirailde, esse ano, e na celebração dos 100 anos, que dura durante um ano inteiro, eu vou ministrar fui convidado sobre o ministério do meu tio, que lá pastoreou por mais de 25 anos, o pastor José Almeida Guimarães. Então para mim vai ser uma honra e um privilégio poder falar do legado de tio Guimarães, que eu sempre chamava ele de tio, por mais que ele era o meu pastor, ali foi ele quem me batizou também, mas eu vou ter que rememorar várias histórias, acredito, para compartilhar nesse dia, falar do legado dele, que assim como o de Abel, mesmo passando pela morte, o testemunho de vida ainda fala. Então, irmãos, voltando aqui à história de Filipenses, o final é mais importante que o começo, e ao partir para a eternidade, devemos deixar um legado construído para as próximas gerações. Augusto Nicodemos, em um dos seus livros, ele vai trazer uma informação assim: infelizmente, há um grande número de pastores que não terminaram bem o seu ministério. Alguns abraçaram doutrinas estranhas, outros caem em escândalos morais ou sexuais, outros abandonam o ministério frustrados após anos de serviço. É importante que os pastores terminem o ministério bem. Isso não significa sucesso numérico ou financeiro, mas em termos de fidelidade a Deus no ministério, é terminar reconhecido como alguém que serviu a Deus de maneira fiel. Que assim seja para a vida de todo crente, não apenas dos pastores, seja também para a minha vida. Eu quero terminar minha carreira terrenal sendo reconhecido como alguém que serviu a Deus de maneira fiel. Que seja isso para a minha vida e para a sua vida também, meu querido irmão. Mas vamos ao texto, vamos extrair ensinamentos para as nossas vidas nesta noite. São 5 versículos. Vamos começar ali pelo verso 12. Paulo vai dizer: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nós vimos hoje pela manhã que a ideia para a vida do cristão deve ser conhecer mais e mais a Jesus. A gente viu isso lá no verso 10. Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, desfrutando da sua comunhão, dos seus sofrimentos, se conformando com Ele,
também na sua morte e também na ressurreição dentre os mortos. Então nós vimos que a ideia final é conhecer mais e mais a Cristo, em maturidade cristã, em semelhança com Ele. E Paulo vai dizer: olha, eu ainda não obtive a perfeição, eu ainda não recebi o que Deus há de me presentear, mas eu vou prosseguir para o alvo, para aquilo que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Ele me conquistou, eu vou viver para Ele todos os meus dias, eu vou caminhar com Ele, eu vou obedecer a Ele, eu quero me tornar cada dia mais e mais parecido com Ele. É esse o desejo de Paulo aqui no verso 12, o seu foco, o seu objetivo é prosseguir em Cristo e para Cristo. Quando fala de perfeição, Paulo está dizendo, quando ele diz, eu ainda não alcancei a perfeição, esse termo, o comentarista bíblico diz, que tem a ver com maduro, completo, acabado. Volto a Filipenses 1,6, a boa obra foi iniciada, mas ainda não foi completada. Estamos em construção. Então o comentarista continua, não denota especificamente uma perfeição moral ou pura, fala sobre alcançar o estado de perfeição como cristão. É assim, e assim ele está disposto a prosseguir. Ele está disposto a desenvolver-se na vida cristã, a crescer em maturidade, e ele deseja prosseguir, e a ideia de prosseguir tem a ver com perseguir um objetivo, com intenção, também com ritmo, com velocidade. Ele está focado em prosseguir aquele alvo. E eu quero dizer para você, meu querido irmão e irmã, que nós fomos conquistados por Jesus no dia em que nós nos convertemos. Eu e você fomos conquistados para Ele, e seguimos numa carreira, numa jornada ao lado dEle, com Ele, e em direção aos propósitos dEle para as nossas vidas. O verso 13, Paulo vai dizer: irmãos, e aqui temos uma questão de tratamento, né? Especial, carinhosa, delicada. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas eu faço uma coisa, eu esqueço o que ficou para trás, e eu avanço para as questões que estão diante de mim. Paulo queria esquecer, nós falamos pela manhã, da sua vida legalista, do seu passado, sem Cristo. Paulo queria deixar tudo aquilo para trás, e queria seguir na nova vida com Cristo. É Paulo quem vai dizer ali à igreja de Corinto, que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É isso que ele vai dizer. Então ele quer deixar aquele seu passado para trás, deixar a velha vida e prosseguir firme na nova vida com Cristo. A ideia de avançar para a linha de chegada tem a ver, e aqui vamos trazer a imagem de um jockey. Não é algo tão comum, né? Isso a gente vê corrida de cavalos, podemos assim dizer, ali, e a ideia, mas a ideia do jockey, que ele até inclusive, eu acho que é uma técnica, eu não conheço bem sobre a questão do jockey ali nas corridas, o atleta até se coloca inclinado para a frente, talvez vai ajudar na velocidade que o cavalo vai percorrer, mas é visível que, se eu não me engano, também coloca uma viseira, não é isso? Na vista aqui do cavalo, mais ou menos assim, para que ele possa estar focado lá no final, para onde ele deve correr, para onde ele deve seguir, e o jockey na sua posição, parece que ele está da mesma maneira, focado para o alvo, para o prêmio da vitória da linha de chegada. E a ideia é essa, tem a ver com o jockey focado em vencer a corrida.
O verso 14 então, que é o versículo base desta reflexão: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma coisa é certa: o prêmio nos foi dado, ele jamais será tirado de nós. Se Deus nos presenteou com a salvação jamais nos será tirada. Então, devemos apenas seguir para o alvo, e ao atravessar o alvo, nós vamos receber o presente que Ele tem para todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O comentarista bíblico vai dizer que a palavra alvo se refere à linha de chegada em uma corrida, na qual os corredores atentamente fixam os olhos, e o prêmio é a recompensa da vitória. A nossa herança é Cristo, o céu é o presente para todo aquele que nele crê. Amém, igreja? Cristo é tudo para nós. 1 Coríntios 9, 24. Vejamos o que o texto diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Claro que na vida cristã, aqueles que estão em Cristo, todos vencerão juntamente com Cristo. É como a corrida em que o corredor cruza a linha de chegada no mesmo segundo e no mesmo décimo do seu oponente. Mas aqui nós não somos oponentes, nós pertencemos ao mesmo time. Então talvez uma corrida de bastão seja melhor, mas chegamos juntos no final, de mãos dadas, atravessamos a linha de chegada. A vitória é de todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Voltando ao texto, verso 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. E aqui você pode me perguntar: e agora, pastor? No verso 12, é falado que ainda não obtive a perfeição, mas agora, Paulo está dizendo: vocês que são perfeitos, e agora? Claro que vamos aqui já destacar que a perfeição é um processo. O Senhor está trabalhando obra em nós. Quando fala de ser irrepreensível, podemos assim dizer que ser irrepreensível não quer dizer que a pessoa não erre, mas está focado naquilo que é correto, naquilo que é íntegro, naquilo que é completo, e assim deve proceder. Então, os versos 12 e 15 apresentam tipos de perfeição diferentes na abordagem do apóstolo Paulo. No verso 12, o destaque é o desenvolvimento da maturidade cristã, que está acontecendo na vida de Paulo e na vida dos irmãos da igreja de Filipos. Já no verso 15, é o estado em Cristo de ser irrepreensível, íntegro e fiel em todas as coisas. E volto a frisar: perfeição é um processo, como também é a obra de santificação de Deus em nossas vidas. Chegamos então ao último versículo, o verso 16. Todavia, eu vou ainda voltar para o verso 15, que tem algo que eu não destaquei: modo de pensar e sentimento. E isso é algo forte na carta aos Filipenses. É só voltar ao capítulo 2, que vai destacar que o sentimento deve ser o sentimento de Cristo, de Jesus. Pensais do mesmo modo, capítulo 2, está aqui no verso 2: completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus.
E é isso que está em Filipenses 3,15, dando ênfase também e fazendo diferença, mostrando que aqueles que estão caminhando na perfeição em Cristo devem ter este sentimento. E ainda Paulo faz um destaque: se você pensa de outro modo, que Deus vos esclareça e leve também a ter o sentimento de Jesus. É esta a ideia sobre sentimento. E o último versículo: todavia andemos de acordo com o que nós já recebemos. Eu acho que soa melhor alcançar, em vez de alcançar, talvez receber, certo? Andemos de acordo com aquilo que já recebemos de Cristo. As regras devem ser respeitadas. Andemos de modo coerente com a nossa fé. Andemos de modo coerente com a vida cristã, testemunhando de Cristo. Devemos andar respeitando as regras, respeitando as orientações de Deus para nós, presente na sua palavra. 2 Timóteo 2,5 fala sobre respeitar regras. 2 Timóteo 2,5, o texto vai nos dizer: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, segundo as regras. Assim deve ser. E hoje, falando sobre o meio futebolístico, parece que o VAR veio ajudar, mas sempre tem uma confusão sobre esse tal do VAR, não é isso? E haja interpretação. E os torcedores são os melhores intérpretes, principalmente se for jogo do seu time. Aí pronto. Mesmo que o VAR mostre que a linha passou e que o jogador estava impedido e que ele infringiu uma regra, o VAR, os torcedores dizem: mas não, ele quer encontrar uma resposta, uma forma, um meio termo. Eu não vou nem dizer aqui do jeitinho brasileiro, que fica feio, não é isso? Para nós, certo? Esse tal do jeitinho aí que não dá certo. Mas existem normas, existem regras. De manhã eu falei um pouco sobre legalismo, né? Cuidado também com legalismo, mas olhemos para os ensinamentos de Jesus. A palavra de Deus é bem clara para mim e para você, tem orientações específicas sobre a vida cristã, e tem momentos que nós vivemos incoerências, parece que o pecado nos puxa para a esquerda, ou nos puxa para a direita, parece que a nossa vista fica embaçada, mas a nossa vista deve seguir olhando para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E assim, o comentarista vai dizer que Paulo ordena aos filipenses que se comportem como soldados que marcham em fila juntos, organizados, cada um em sua própria posição. Eu acho interessante ali, eu admiro uma tropa do exército marchando, até porque eu já fiz parte e também trabalhava na formação de soldados, mas eu fico impressionado em ver a marcialidade daqueles soldados chineses, quando mostra ele nas comemorações deles, e mostra a perna dele lá em cima, certinho, lado a lado, um alinhamento certinho, e aquilo ali a gente vê essa fila organizada, cada um na sua própria posição, trazendo isso que o comentarista bíblico fala para as nossas vidas. Nós temos o mesmo sentimento de Cristo, nós até pensamos diferentes, falamos sobre isso domingo à noite, Paulo e Epafrodito e Timóteo, principalmente Paulo e Timóteo, de temperamentos diferentes, mas nós temos uma causa comum, nós temos um Deus comum, um Cristo comum, uma obra comum. Então, independente, Elcio, se a gente às vezes nós somos diferentes, né? Mas nós temos algo em comum, então a sua ação, ela precisa ser parecida com a minha ação, entendeu? É assim a vida cristã, é disso que está falando. O testemunho nosso deve estar alinhado. Claro que Deus faz em sua vida diferente do que Ele faz na minha, mas Ele opera o mesmo propósito, a salvação, a obra de santificação, e assim devemos seguir
ao lado de Cristo. Juntos, Igreja do Senhor, olhando para o alvo que é Cristo. O prêmio nos espera. Sejamos então maduros espiritualmente e responsáveis nesta trajetória. Sejamos fiéis em todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.